Todos nós queremos orar de maneira que Deus responda às nossas petições. Desejamos ver Deus intervir naquilo que pedimos e que nossas petições sejam atendidas. Mas acontece que, quando vemos que Deus não responde ao nosso clamor, entramos em uma crise de fé, acreditando que Ele não nos responderá mais e não vemos se há algo que esteja impedindo que nossas petições sejam concedidas. É por esta razão que nesta mensagem conheceremos 7 obstáculos que impedem Deus de responder às nossas petições. E o primeiro obstáculo que impede Deus de responder às nossas petições é uma fé vacilante ou falta de fé. Ao pedir, lemos em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 7, que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um pedido com fé, sem dúvida alguma, significa não só crer na existência de Deus, mas crer em seu cuidado eterno e acreditar que, ao orar, Ele responderá às nossas petições. Orar com fé é colocar nossa confiança e nosso coração no Senhor. Orar com fé nos permite ter a certeza de que receberemos o que pedimos, mesmo que no momento não vejamos. Orar com fé significa agarrar-se às promessas de Deus com base em sua fidelidade. Orar com fé significa entregar nossos direitos, queixas e desejos ao Senhor e descansar completamente em sua vontade soberana. Em relação à questão ou pedido que estamos fazendo, deixe-me perguntar: quando você ora, só reclama do que está vivendo e do que está saindo errado? Quando termina sua oração, se afoga em um mar de dúvidas e não sente descanso suficiente ao pensar no amor, poder e fidelidade de Deus? Quando pedimos algo a Deus, devemos fazê-lo com fé, sem duvidar de nada. Porque quem duvida não está completamente convencido de que a vontade de Deus é a melhor. A dúvida em si é um insulto a Deus, pois equivale a negar o caráter de Deus. Duvidar de Deus é questionar seu poder infinito e bondade. E Tiago capítulo 1, verso 7 diz claramente: Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense, pois, que receberá alguma coisa do Senhor. O segundo obstáculo que impede Deus de responder às nossas petições é pedir mal. Quando pedimos mal, pedimos por coisas erradas e com motivações equivocadas. Quando você ora a Deus, pede apenas para que Ele satisfaça seus desejos. Quando ora, busca apenas a aprovação de Deus para o que já planejou fazer. Se oramos pensando apenas em nós mesmos, estamos transferindo nossa fé para nossos próprios planos. Quando parece que Deus não está respondendo nossas orações, a primeira coisa que devemos fazer é analisar cuidadosamente o que estamos pedindo. Devemos nos perguntar: por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Nossa oração será eficaz quando permitimos que Deus mude nossos desejos para que eles correspondam perfeitamente à sua vontade. Lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Não há nada de errado em querer ter uma vida prazerosa, mas o prazer que impede que agrademos a Deus é ruim. Por outro lado, o prazer que vem das bênçãos de Deus é bom. O terceiro obstáculo que impede que Deus responda às nossas petições é pedir fora da vontade de Deus. Lemos em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. Para entendermos esse ponto, devemos nos convencer de que Deus quer o melhor para nós e que sua vontade é a melhor para nós. Quando oramos para que Ele faça sua vontade, começamos a valorizar o que Ele valoriza. Quando oramos desejando sua vontade e propósito, veremos seu poder manifestando em nossas vidas. Você pode estar se perguntando: e como sei se o que estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Deixe-me dizer que ao pedir algo a Deus que esteja de acordo com sua vontade, isso deve estar alinhado com seu caráter.
Em outras palavras, é necessário que o que estamos pedindo esteja em conformidade com o que ele é e seja aprovado pelo conteúdo de sua palavra. O quarto obstáculo que impede Deus de responder nossas petições é a indiferença em relação à palavra de Deus. Lemos em Provérbios capítulo 28, versículo 9, que aquele que desvia os ouvidos para não ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Nossa indiferença em relação à palavra de Deus é evidência de que não desejamos conhecer sua vontade e que nos aproximamos dele apenas pelos benefícios que podemos receber. E isso também impede que Deus responda às nossas orações. O quinto obstáculo que impede Deus de responder às nossas petições é a falta de generosidade. Lemos em Provérbios capítulo 21, versículo 13, que aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido. Deus não gosta quando não nos preocupamos com as necessidades dos outros ou quando damos algo relutantemente. Ele nos ouve pedir, mas não nos vê sendo generosos. Isso também impede que Deus responda às nossas petições. O sexto obstáculo que impede Deus de responder às nossas petições é persistir conscientemente em pecados. Lemos em Salmo, capítulo 66, versículo 18, que se eu tivesse no coração a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Devemos confessar a Deus todo o pecado do qual temos consciência. Devemos nos arrepender de todo hábito e atitude pecaminosa. Devemos confessar e nos arrepender disso para podermos receber a resposta de Deus à nossa oração. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e salvarei a sua terra. O sétimo obstáculo que impede que Deus responda às nossas petições são os conflitos nas relações conjugais. Embora pareça estranho para muitos, lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vós, maridos, igualmente vivei com elas com compreensão, dando honra à mulher como vaso mais fraco, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Se um homem não trata sua esposa com respeito e consideração, suas orações encontrarão um obstáculo para chegar a Deus. Pois um relacionamento vivo com Deus depende de um bom relacionamento com os outros. Se as mulheres prestam ao marido o devido respeito e os maridos às mulheres o devido amor, suas orações chegarão a Deus sem obstáculos. Mas se há dissensão, ressentimento e rancor não resolvidos ou perdoados, suas orações encontrarão obstáculos, uma barreira para chegar a Deus com toda sinceridade. Pelo contrário, eles serão permeados pela hipocrisia. Não há nada mais difícil do que orar estando em discordância. Se suas orações não receberam resposta de Deus, pense em qual desses obstáculos mencionados anteriormente podem estar causando isso. Se for assim, corrijamos e comecemos a orar de maneira correta quando oramos a Deus. Comecemos com palavras de louvor. Em seguida, agradeçamos por seu amor e expressemos gratidão ao Senhor Jesus por morrer em nosso lugar. Digamos a Deus que entendemos que nossas orações são ouvidas porque temos um relacionamento com Ele por meio de seu Filho Jesus Cristo, e não por nada que tenhamos feito. Então, confessemos todo o pecado do qual estamos conscientes e peçamos perdão. Agora apresentemos nossas petições a Deus e esperemos sua resposta. Nunca se esqueça de orar pelo que o Senhor Jesus oraria. Lembre-se sempre de que o que Deus não nos concede é porque não nos convém. A oração não é para impor nossa vontade a Deus, mas para pedir que sua vontade seja feita. A falta de resposta de Deus à nossa oração é uma grande oportunidade para nos corrigirmos e orar da maneira que Deus pede. Aprende-se e, consequentemente, Deus fará muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos. Deus te abençoe grandemente.